necessidade de ficar sentado. O celular? Ah, sim, vou tirar aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus pela vida de todos e dar início a mais uma aula do nosso curso Bacharel em Teologia, dessa turma, nessa noite. E a nossa disciplina hoje é Exegese do Novo Testamento. Lembrando que a nossa aula é uma aula introdutória ao assunto. Nós vamos trabalhar os conceitos básicos sobre o tema, tá bom? Conceitos esses que serão desenvolvidos com mais detalhes quando a disciplina estiver aí à disposição dos irmãos, quando já estiver disponível aos irmãos. Então, a nossa disciplina hoje, como já disse, é exegese do Novo Testamento. Então, a nossa disciplina é dividida em diversos compartimentos, ou, por assim dizer, diversas áreas. Nós temos a teologia sistemática, nós temos a teologia histórica, teologia apologética e etc., prática, e temos a teologia exegética. E dentro da teologia exegética, nós temos o estudo da interpretação no sentido de interpretação de perícopes, de seções, bem como o estudo geral da interpretação de determinados compartimentos, divisões da Bíblia. E hoje nós estaremos vendo, portanto, a introdução à exegese do Novo Testamento. Embora seja a exegese do Novo Testamento, eu quero ler um texto do Antigo Testamento, que é Neemias capítulo 8, porque nós vamos começar primeiro a trabalhar os conceitos acerca da exegese. Depois, em havendo tempo, nós trabalharemos de forma panorâmica a ideia da interpretação do Novo Testamento de fato. Então, eu quero ler Neemias 8, verso 8, que diz assim, Neemias capítulo 8, e o versículo 8 diz assim: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Bom, nós vamos orar, após a leitura desse texto, e daremos início aí à nossa aula. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, rogamos a ti, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, a iluminação do teu Espírito Santo na compreensão da tua palavra e de todo este assunto que estaremos começando a estudar essa noite e que os teus servos estarão estudando aí durante esse período. Que a tua bênção, a tua graça se derrame sobre nós e que teu Espírito ilumine a nossa mente, Senhor, e nos conduza para o entendimento correto da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li o texto de Neemias 8 e 8, ora, como disse, seja exegese do Novo Testamento, porque o texto de Neemias 8 e 8 apresenta, ainda que por implicação, o processo que nós adotamos na exegese. Os irmãos lembram que o livro de Neemias ele está situado dentro do contexto do pós-cativeiro,
quando os judeus haviam retornado do cativeiro, já estavam com o templo construído, que foi construído sob a liderança de Zorobabel, e agora também os muros reconstruídos sob a liderança de Neemias, e o texto de Neemias capítulo 8 nos apresenta o povo reunido diante da praça, que ficava diante da que Esdras, que era o sacerdote, e Neemias, que era o governador, que trouxessem e lessem o livro da lei. E assim ele fez. Esdras trouxe o livro da lei, diz a Bíblia que ele leu da alva até o meio-dia, de forma que, lendo, pudesse ser compreendido, e depois Neemias, ele espalhou entre o povo alguns auxiliares, a Bíblia, inclusive, os nomina aí no verso de número 4, e esses auxiliares, eles tiveram a missão de interpretar o que foi lido para o povo. É claro que dentro desse contexto, a ideia de interpretação era tradução, né? Os irmãos sabem que boa parte dos que haviam retornado do cativeiro, dos que estavam ali naquele momento, aliás, nasceram dentro da Babilônia, né, de Jerusalém, de Judá. Então, e com a língua hebraica, portanto, quando retornaram, portanto, para Jerusalém, para Judá, eles tiveram a necessidade de ler o texto, como já foi dito, explicar o texto, mas havia necessidade de se fazer uma tradução de fato. Então, quando o texto de Neemias 8:8 diz que eles leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando, o que está em xeque aí é uma tradução de fato. Então, eles liam o texto em hebraico e traduziam para o aramaico, que era a língua, né, de boa parte daqueles que estavam ali presentes. Então, embora aqui se trate de tradução, né, e não de uma interpretação, mas o texto, por implicação, nos apresenta esse processo, porque interpretar o texto, de certa forma, de certa forma, também traduzi-lo, né? Traduzi-lo no sentido de trazer ao ouvido daquele a quem nós pregamos, ensinamos, a nós mesmos, né, um entendimento correto daquele texto. Então, o processo de interpretação, de alguma forma, também é um processo de tradução, né? E, é claro, envolve também tradução, né? Se a gente pensar que uma parte essencial da exegese é exatamente o estudo, a análise do texto dentro da sua língua original, como a gente diz, hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Então, de alguma forma, também se aplica também a ideia de tradução, literalmente, né, no processo de exegese. Inclusive, os grandes exegetas que nós temos hoje, aqueles que também já estão com Cristo, eles se utilizam muito disso, né, de fazer uma tradução própria do texto. Ou seja, embora a gente já tenha aí muitas traduções, mas boa parte dos exegetas tem esse costume de traduzir o texto, né, fazer uma tradução própria do texto ali no momento da pregação. O texto Romanos é um calhamaço, assim, acho que mais de 2.000 páginas, né, muito grande, em que ele faz exatamente, o autor faz, o James Dunn, que é o autor, ele faz a tradução do texto, é uma tradução própria do texto que ele considera mais apropriada. Então, esse texto porque ele apresenta boa parte do que é o processo exegético, né? É ler o texto, interpretá-lo de tal forma que ele seja compreendido. Quando a gente fala de
exegese, a exegese ela trata de onde reside o sentido do texto. Se a gente fizer uma pergunta, onde reside o sentido do texto? De qualquer texto, e em especial do texto bíblico. O sentido do texto está no leitor, no autor ou no texto? Essa é uma pergunta que a exegese, ela parte, aliás, exatamente dessa pergunta. O processo exegético, ele parte dessa pergunta. Onde reside o sentido do texto? É no leitor? E aí a gente precisa dizer que é claro que não. Por quê? Se o sentido do texto é dado pelo leitor, então o texto não tem sentido nenhum. Né? Porque se o sentido do texto está no leitor, o leitor ele dá o sentido ao texto, então o texto não tem sentido nenhum. Porque só há possibilidade de haver um sentido de fato se esse sentido for único. Né? Único. Então, se não é o leitor que dá o sentido ao texto, a gente já precisa entender o seguinte. Então, quem dá o sentido ao texto? Texto bíblico. Agora vamos nos restringir ao texto bíblico. É o texto que tem o sentido, aliás, é o texto que apresenta o sentido, ou o sentido está no autor do texto? Quem dá o sentido ao texto? É o autor ou o texto? Por aqui, a gente já percebe que não há como um texto bíblico ter dois sentidos diferentes. Não há. Alguém tem que estar errado. Se uma pessoa encara um texto de forma diferente, pensa sobre aquele texto de forma diferente, tem uma interpretação diferente de outra pessoa, então um dos dois estão errados. Porque não há como A estar certo e B estar certo, tendo entendimentos diferentes sobre o mesmo texto. Um deve estar errado. Isso, exatamente. Então, o irmão pastor Zé Luiz colocou aqui que a gente precisa saber o que o autor estava querendo dizer. Então, se a gente precisa saber o que o autor estava querendo dizer, o pastor já adianta a resposta. O sentido do texto é dado pelo autor. Porque se é o leitor que dá sentido ao texto, então o texto não tem sentido nenhum. Se é o texto, então pode haver a possibilidade de ter sentidos diferentes, porque o texto é impessoal. Então, é o autor que dá o sentido. É claro, o sentido está presente no texto, mas quem dá sentido ao texto bíblico é o autor. Então, é aí que a exegese se faz necessária, porque a exegese nos possibilita exatamente descobrir qual é a real intenção do autor do texto, de qualquer texto bíblico. Qualquer texto bíblico. Então, quando nós encaramos o texto sagrado, no Novo Testamento, por exemplo, que é o objeto do nosso estudo, nós precisamos lembrar que cada um daqueles livros, Mateus, os Evangelhos, Atos, as Epístolas, Apocalipse, cada um daqueles textos tem por trás deles um autor. E aqui eu estou falando do autor humano, né? Claro. Falou algo com o texto. Então, qual é o sentido real de um texto? Não é o que o leitor pensa, é o que o autor intencionou no texto. Então, o que a gente procura descobrir na exegese? A intenção autoral. É isso que nós chamamos de processo de interpretação. É a busca do sentido do que está dizendo. É o que nós chamamos de significado. E aqui eu preciso lembrar aos irmãos que três palavras, precisam ficar muito claras na mente de vocês dentro da disciplina de exegese. Precisa anotar até a nota. Primeiro, significado. Segundo,
significação e terceiro, implicação. Significado, significação e implicação. O que é o significado? É a intenção do texto. O significado é a intenção do texto. Quando nós falamos de significado, nós estamos falando do real sentido do texto intencionado pelo autor bíblico. Esse é o significado. Em outras palavras, é o que o texto, em verdade, diz. É o que o texto diz de fato. Isso é o quê? Significado. Então, quanto ao significado, quanto ao sentido do texto, sentido real, intencionado pelo autor, nós só temos um sentido. Um sentido. Nós não temos, no texto bíblico, dois significados, três ou mais. Não, nós temos um sentido, um significado. E aí nós temos uma significação. Qual é a significação? É aquele texto compreendido no seu sentido autoral, intencionado pelo autor, agora esse texto traduzido para uma realidade, para a realidade de hoje. Que é o que nós chamamos, e aí você pode usar também essa palavra, de aplicação. É a aplicação do texto. Então você tem o significado, que é único. Você tem a significação, ou barra aplicação, você pode usar também esse termo, que é aquele texto aplicado a uma realidade hoje, né, a nossa realidade hoje. E você tem uma implicação do texto. E o que é uma implicação? Uma implicação é algo que não diz diretamente ao sentido, não é uma aplicação, porque a aplicação decorre do significado do texto, mas é algo que implica em alguma coisa. Eu vou usar um termo entre significado, significação, ou aplicação, e implicação. E aqui eu vou provocá-los. Eu já vou começar provocando vocês. Mateus 25. A parábola das virgens, né? Que, via de regra, os nossos pregadores interpretam como uma parábola que diz respeito ao arrebatamento da igreja, né? Porque ali tem o elemento da noiva, tem o elemento do o sentido ali de ser todo brado, né, que e tal. Então, geralmente, os pregadores, não é, eles interpretam esse texto como que se referindo ao arrebatamento da igreja. Porém, e aqui eu não tenho nenhuma intenção de descobrir a roda, como a gente diz, né, inventá-la. Só quero lembrá-los que o que determina o significado de um texto não é o que ele aparenta ser. O que determina o significado de um texto, e aí a gente vai aprender isso em exegese, é o contexto do texto. É o que está em volta do texto. É o ponto de partida do texto. Então, é isso que determina, contexto. Bem, então se você pega Mateus 25 e você observa o contexto do texto, você vai perceber que a parábola das virgens não é um texto sobre o arrebatamento. Por quê? Primeiro, você tem um contexto cultural por trás. Dentro do contexto cultural, que é o pano de fundo da parábola, você tem o quê? Um casamento. Não é esse o cenário ali, não é as bodas, aliás, não é nem um casamento, é as bodas que estão contextualizadas ali. E dentro do processo, dentro do casamento judaico, quando havia o cortejo das virgens,
o noivo já tinha casado. Então, o noivo, ele já adentrava a cidade naquele momento, ao local, com a noiva. Com a noiva. Então, para a gente dizer que o que nós temos ali é o arrebatamento da igreja, a gente precisa deslocar a parábola do seu contexto cultural. Ou seja, não vai ter nenhum sentido, porque você vai ter que encaixar um elemento que não está presente na parábola, né, no contexto, no pano de fundo histórico dela, que é o casamento judaico, que naquele contexto, torno a dizer, quando havia o cortejo das virgens, você tinha já o noivo, ele já vinha com a noiva, com a noiva. Então, pelo contexto cultural, pelo pano de fundo cultural, você já percebe que não é por aí, não é o arrebatamento. Quando você amplia para o contexto mais remoto, ou imediato, e você retorna para o capítulo 24, que é onde começa o sermão, né, o chamado Sermão do Monte, o sermão da montanha, o sermão escatológico, você vê que quem faz as perguntas diz assim, olha, quando vão ser essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí, geralmente, as pessoas interpretam como se referindo ao arrebatamento, porque vem a palavra vinda ali presente. A palavra vinda, né? E automaticamente a gente já associa ao arrebatamento. A gente só não lembra que quem está fazendo a pergunta não é alguém que estava dentro do contexto em que a ideia a verdade sobre o arrebatamento já havia sido. Você tem um judeu fazendo uma pergunta sobre a vinda. E o que era a vinda na mentalidade dos discípulos? Não era arrebatamento. A vinda na mentalidade dos discípulos, tanto é que ele pergunta quando vão ser aquelas coisas, porque ele percebe que Jesus diz, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada, porque o entendimento de vinda na mentalidade de quem pergunta é a vinda para reinar. Ele já escreve o evangelho um bom tempo depois, mas ele não muda isso no texto. Ele preserva a pergunta como ela foi feita. Por quê? Porque a resposta é dada dentro desse contexto. Então, pelo contexto cultural e imediato, você percebe que o texto não diz respeito ao arrebatamento. Né? Ainda que a gente tente dizer, mas tem os elementos ali do azeite, tem as virgens, aí é uma outra luta que a gente tem que travar, se for dizer que é o arrebatamento, a gente vai ter que decidir se é as virgens ou é a noiva, que é a igreja. Né? Então, pelo contexto remoto, não é. Então, isso é o quê? É o sentido. Dentro do contexto, o sentido ali é a vinda do rei. É a vinda de Cristo para reinar. Né? Para reinar. Então, é a vinda com referência ao povo judeu, e não à igreja. É o significado. E aí você tem a aplicação. Perceba que eu disse que o significado, o sentido do texto é esse. Agora, você pode aplicar ele no contexto do arrebatamento? Depende. Se você entende que o sentido é esse, você pode aplicar, por exemplo, a ideia de vigilância, a ideia de que nós devemos estar preparados, de alguma forma vacilar, né, na preservação daquilo que o Senhor nos deu. Então, nesse sentido, sim, aí você tem uma aplicação. Agora, você não pode dizer por implicação, né, você pode, dentro do contexto da parábola, trazer, portanto, a ideia de vigilância. Né? Trazer a ideia de vigilância. Então, o sentido é o arrebatamento, não é o arrebatamento, aliás. A significância, no caso, a aplicação, pode ser entendida no sentido de que nós devemos estar preparados,
e etc. E a implicação traz a ideia de vigilância, porque a vigilância ela pode se aplicar a qualquer contexto. Então, embora o texto não trate da igreja, mas a ideia de vigilância permanece, né? E assim, irmãos, eu estou mostrando esse entendimento para os irmãos, ele não é meu, entendeu? Eu não tirei da minha cabeça, né? Nós temos aí centenas de exegetas que compreendem o texto dessa forma. Você tem pré-tribulacionistas como nós, como John Walvoord, para citar aqui uma grande autoridade na área, que entende que, por essas razões, o texto ele não está tratando do arrebatamento. Entendeu? Colocar a volta de Cristo como parâmetro da pregação do Evangelho. Isso. Decorre exatamente do uso de Mateus 24. Né? Equivocado. Então, você percebe aí a diferença. Então, no processo exegético, nós temos que descobrir o sentido, e aí o processo de aplicar, aí já é o pregador, né? Ele vai ter que fazer a ponte, construir a ponte, como John Stott disse, né? John Stott disse que o pregador ele é um construtor de pontes entre dois mundos, né? Entre o ouvinte antigo e o leitor antigo, aliás, e o texto antigo e o ouvinte contemporâneo, né? Então, você entende o texto dentro do seu sentido, dentro do seu contexto, e você, então, aplica ele às realidades, no caso, para a igreja, na pregação, no ensino, na aula de escola dominical. Então, a exegese, aqui de forma geral, consiste em compreender isso, o sentido do texto. E aí, irmãos, dentro desse processo, nós precisamos ter o cuidado, né, de fugir do que nós chamamos de heresia da aplicação. Sei que o termo... Quando você entende um texto de forma errada, o risco de você aplicar ele errado é quase 100%. Só se for um milagre de você... Né, eu vou deixar aí 99%, deixar 1% para o milagre, se você fazer uma aplicação correta. Porque se eu não entendo o texto corretamente, dificilmente eu farei uma aplicação correta. Né? Um outro texto, e aqui citando um exemplo do Antigo Testamento, mas que ilustra o que eu estou dizendo, você pega o Salmo 126, né, que é um texto que comumente nós tendo as pessoas que usam, porque vê ali a palavra, os que semeiam com lágrimas, o que anda ali colocando a semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo a ideia de semente, de lágrimas, e automaticamente associa exato, a pregação do Evangelho, né? Então, você aqui tem um exemplo de uma aplicação que é equivocada. Por implicação, como eu disse, no sentido de que, de fato, é isso que acontece, né, também, quando a gente prega o Evangelho com fidelidade, mesmo com sofrimento, só que a gente não tem garantia de que a gente volta com o resultado, essa é a questão. Nem sempre o que semeia com lágrimas, se a gente falar de pregação, vai voltar com alegria, trazendo consigo seus feitos, às vezes não vai voltar com nada. Às vezes nem volta, né? Você vê aí o John Eliot, é isso, Waris? John Eliot, o nome do... exato, que morreu, não voltou, né? Não voltou. É claro, os frutos permaneceram por meio da esposa, do filho e tal, mas ele não voltou. Então, nós não podemos aplicar um texto sem antes compreendê-lo dentro do seu contexto. Então, a exegese, ela cumpre esse papel de descobrir a real intenção do texto bíblico, né? Eu digo, aliás, que a exegese, irmãos, uma exegese sadia, ela é essencial para qualquer cristão e principalmente para alguém que prega a palavra, que prega o evangelho. Muito bem. Quanto à palavra exegese,
né? É um termo que é trabalhado também no material que os irmãos vão receber. A palavra exegese, ela vem de dois prefixos gregos, né? Que é um prefixo, que é um radical, que é o radical ex, que por aí a gente já compreende mais ou menos o que ele significa, né? Porque a ideia lá do radical grego, o termo ex, é de algo que vem para fora, né? Que é tirado para fora, né? Usando aqui a redundância, que sai para fora. Então, é o ex e o egomai. Então, a ideia de ex é arrancar, sacar para fora. Então, a palavra exegese, que é uma palavra técnica, não vai encontrar essa palavra na Bíblia, né? Não vai encontrar na Bíblia. É uma palavra técnica que nomina um processo. Um processo. É aí que a gente tem, por exemplo, a diferença, irmão Pedro, entre hermenêutica, que muita gente, né, às vezes confunde as disciplinas, embora elas sejam de fato muito parecidas, entre a hermenêutica e a exegese. Por quê? Porque a hermenêutica ela trabalha com as regras, com o que você vai, com os princípios que vão lhe nortear na exegese. Né? Então, a exegese é o processo. É claro, ela dialoga diretamente com a hermenêutica, né? Mas ela é uma disciplina diferente, porque enquanto a hermenêutica ela trata das regras, dos princípios, a exegese ela trata mais diretamente com o processo em si e com o texto bíblico, de fato, né? A gente poderia dizer aqui que a hermenêutica, usando aqui a ilustração, seria o arquiteto, né? Ela prepara ali as medições, ela faz ali o desenho, e a exegese é aquela que executa, né? O pedreiro, é aquele que vai, de fato, fazer o serviço de acordo com as regras, com as medidas que lhe foram passadas. Então, o processo de exegese, como a própria diz, né, os radicais que são usados aí, a ex e egomai, é a ideia de sacar para fora, tirar para fora, né? Ou, no caso aí, tirar para fora o sentido do texto. Desses pregadores expositivos. Sim. E muitos deles, por pregar uma palavra, expondo o texto, mas eles, por pregar, estão expondo o texto, eles não estão sendo exegéticos dentro do texto, não estão tirando a compreensão do que realmente o texto fala, seja lá como for, e põe de uma forma, por achar normal falar, e por falar. Estão pregando expondo, mas expondo o quê? Ser expositivo. Expositivo porque o texto é que vai expor realmente. Exatamente. É que vai falar o que o texto está dizendo. Então, aqui que eu acho que... Existe, irmão Pedro, até uma expressão que eu acho muito interessante de um grande expositor aí brasileiro, que é o Hernando Dias Lopes, é o melhorzinho. Hoje ele diz assim, que existe uma diferença entre pregar o texto e pregar sobre o texto. Pregar o texto é interpretá-lo, entre aspas, traduzi-lo, né, ao ouvido daquele que está ali ouvindo, de forma que ele seja compreendido, e aplicá-lo. É aquela definição simples, né, que ele dá de pregação. Ler o texto, explicá-lo, aplicá-lo. Né? Isso é expor. É claro, e aí, abro um parênteses, a gente precisa ter o cuidado, porque a gente não serve... O problema de muitos pregadores que até são expositores é que, às vezes, ao invés de pregar, eles dão uma aula. E o que acontece? Eles servem os ingredientes. Eles não servem a comida. Só que aí o ouvinte, ele vê os ingredientes e ele sabe fazer com eles. Então, o exegeta, o pregador, que tem que ser exegeta, né? Porque se não for, como é que prega sem fazer exegeta? Ele precisa apresentar
a interpretação do texto de forma que possa, de fato, ser compreendido. Ou seja, ele não vai apresentar os ingredientes, ele vai apresentar a comida feita, né? Ele vai servir a comida feita. É por isso que eu acho desnecessário a pessoa, às vezes, até usar em uma pregação termos originais. Não pode só traduzir, só pode dizer, olha, esse é o sentido no texto grego, mas aí tem aqueles que ele quer dizer a expressão, né? Aqui em grego, meus irmãos, está consumado, é tetelestai, ele quer encher a boca, né, para dizer. É claro, se você está numa aula, é por obrigação você ser técnico, você está dando uma aula. Você está pregando, né, no púlpito, alimentando o povo de Deus com a palavra. Bem, então a exegese é o processo que o pregador, e aqui falando de pregadores, né, todos aqui são, você deve fazer antes, não é? Sim, senhor. Vão pregar, vão pegar um sermão analítico, em vez de eles pegar um sermão analítico, você está muito caro para poder você fazer uma aplicação normal dentro da igreja. Então, você vai levar uma lista de igrejas. Isso. É claro, a gente não descarta o que você tem que explicar o texto, e não há como explicar o texto sem você o texto ali. Você não pode só chegar e aplicar o texto. Tem que explicar ele, né? Explicar ele, é claro, a exegese é um processo que deve ser feito em casa, né? O estudo que deve ser feito em casa, né? Exatamente. E aí você leva, desculpa, para a igreja o resultado, né? Ali colocado de forma que possa ser compreendido por aquele que lhe ouve. Levar a comida feita. Então, esse é o sentido. Qual a importância? Eu vou compartilhar depois esse material aqui também com os irmãos, porque eu fiz um apanhado tanto de vocês vão receber ainda, com um outro material que eu tenho em casa meu mesmo. Viu? Qual a importância da exegese para o entendimento mais importante? E aqui a gente vai a algumas razões. Né? Primeiro, uma exegese sadia, né? Quando eu falo de exegese sadia, eu estou falando de correta, porque eu gosto da palavra sadia. Honra a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, pois ela visa o real significado de cada texto bíblico. Então, irmãos, fazer uma exegese correta, sadia, é honrar a Bíblia como palavra inspirada de Deus. Porque você está buscando encontrar o real significado de um texto. Isso é honrar a Deus, isso é honrar a palavra de Deus. Porque, às vezes, nós não nos apercebemos do perigo que é você chegar e dizer, irmãos, a palavra de Deus diz, quando, na verdade, o texto não está dizendo aquilo. Né? Mas a palavra de Deus diz. Eu lembro que eu estava em uma sala de aula de escola dominical, e aí a gente, na aula lá, não me recordo bem como a gente chegou nisso, mas a aula tinha a ver com, envolvia ali de alguma forma o texto de Malaquias, não é? E ali eu citava, na aula citava o texto de Malaquias, capítulo 3, e ali eu expliquei para os irmãos, olha, irmãos, ali a questão do devorador, né, das janelas do céu. Aí eu expliquei, olha, dentro do contexto de Malaquias, há um tipo de gafanhoto, tal, que passavam, né, por diversos processos, tinha um migrador, um cortador, e aí você tinha o devorador, que era o que arrancava era tudo, a raiz e tudo. E aqui é o gafanhoto e tal, janelas do céu, dentro do texto aqui é uma referência à chuva. E aí eu fui explicando, né, o que Malaquias pretendia ali com o texto. Há um irmão que estava lá presente e disse assim, não, isso aí, o devorador aí é um demônio. E foi, pior ainda, né? Pior ainda.
Isso aí é um demônio. Eu digo, irmão, não é um demônio. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o contexto profético. Eu citei Joel, né, Joel falando ali, citando, inclusive, o devorador, né, que é o gafanhoto. Mas ele insistiu. No final, ele disse assim, não, mas eu já li a Bíblia foi 10 vezes. Eu digo, então tá bom, então se você já leu a Bíblia 10 vezes. É perigosa, irmão, porque assim, você aplicar a um demônio é já fugir completamente do sentido real, né, do texto. É esse, irmão. Você que vai assim. Tem um chamado fica na primeira da Ah, lá me Cristo, isso até o lugar. Mapeou, né? Mapeou. Aí ele saiu da heresia, da interpretação, para o mapeamento espiritual, né? Isso até o lugar onde o demônio está. Fumieira da casa. Então, uma exegese sadia, ela é uma forma de nós honrarmos a Deus, honrarmos a sua palavra, pois nós estamos buscando o real significado do texto. Né? Por isso que a gente não pode desmerecer, irmão, os nossos mestres, nossos professores e tal, porque tem um trabalhão, né? Para descobrir, de fato, ali o sentido do texto e trazê-lo ao povo. É claro que nem sempre, né, irmão Ares, o sentido do texto é aquilo que a galera quer, né? É aquilo que vai trazer, às vezes, euforia, vai despertar ali reações. Nem sempre. Acho que é por isso que muita gente foge disso, né? Às vezes até sabe o sentido do texto, às vezes ele até compreendeu o texto corretamente, mas ele vê que aquilo não decola, né? Aquilo não gera o frisson, né? Que a gente diz. Indicar alguns nomes de exegetas bons, nomes bons de privilégio, de os pregadores estão iniciando, não ter nomes desses homens, assim, tá? Pedro, irmãos, os irmãos que estão aqui na live, ele está pedindo a indicação, e eu tinha até trazido aqui 2 livros para indicar, vou aproveitar que ele pediu, a gente vai falar sobre isso rapidinho. Eu sempre digo que os melhores professores, eles estão nos livros, né? Dificilmente você vai encontrar eles em internet, em Instagram. Um camarada, como diz o pastor Raimundo, como Craig Keener, que é um dos maiores exegetas dentro do pentecostalismo, né, que nós temos, que escreveu um comentário de Atos dos Apóstolos de 3 volumes, cada volume com quase 2.000 páginas. 3. Não foi só o que ele escreveu, né? Isso aqui é a obra magna dele, né? Em 3 volumes. Inclusive, ele foi publicado pela CPAD. E se você for no Instagram dele, ele tem, acho que não tem 10.000 seguidores, né? Então, você não vai encontrar esses camaradas assim. Vai encontrar nos livros, né? Nos livros. E aí eu trouxe aqui 2, eu vou indicar um outro, que é um livro do Gordon Fee e Douglas Stuart, que é o livro Entendes o que Leis, que é um guia prático para entender a Bíblia. Essa minha edição aqui, ela já é uma edição mais antiga, né? Ele já tem uma edição recente e ampliada também. Né? Então, esse livro aqui, eu considero um livro essencial para exegese do Novo Testamento. Por quê? Na primeira parte do livro, o Gordon Fee, ele vai tratar da questão das ferramentas básicas, né? Tudo que a gente está tratando aqui, do significado de exegese, a importância tratar da interpretação de fato, né? Da literatura do Novo Testamento, que é diferente, por exemplo, de você interpretar um texto narrativo, né? Tem gente que pega o texto bíblico, ele interpreta, ele usa o mesmo padrão para interpretar qualquer texto. Ele não entende que cada texto ele tem um estilo literário diferente, uma parábola, uma narrativa histórica, né? Uma epístola.
uma profecia, tudo isso, todos esses textos, eles precisam ser encarados de forma diferente, porque eles têm características peculiares, né, que são próprias daquele tipo de literatura, e essas características, elas precisam ser obedecidas na interpretação, né? Quantas vezes eu não já vi, irmão Pedro e irmãos, pastores, alguém usar, por exemplo, os textos de Provérbios como se fossem promessas. Assim, olha, lá em Provérbios diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele. Bem, quanta gente a gente não tem que foi ensinado e se desviou, né? Nunca mais voltou. Porque Provérbios, irmão, não é profecia. A literatura proverbial, dentro daquele contexto, ela trata do que comumente acontece, mas ela abre espaço para exceções. Elas não são regras absolutas. Elas apresentam um cenário em que, se obedecido, se feito daquele jeito, pode acontecer daquela forma. Não é uma regra absoluta, né? Ensina o menino o caminho que deve andar e mais tarde ele não vai se afastar dele, né? Não é uma regra absoluta. Provérbios não são regras absolutas, né? Se você pega uma parábola, tem toda uma questão interpretativa diferente. A parábola, por exemplo, ela não tem vários significados. Vocês não já viram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, alguém interpretando parábola que ele dá sentido até para o cabelo da pessoa que aparece na parábola. Ele interpreta uma parábola como se interpreta uma alegoria. Alegoria é que você tem um sentido em cada coisa. Como, por exemplo, uma alegoria bem famosa que a gente tem, não na literatura bíblica, mas na extra-bíblica, você tem o Peregrino, né? O livro Peregrino é um livro que é alegoria. Lá tem sentido para tudo. É o nome das pessoas tem um sentido. Tem o flexível, você tem a Feira das Vaidades, né? Você tem o Senhor Sábio segundo o mundo. Então, até o nome das pessoas tem um significado. Por quê? Porque é uma alegoria. Parábola é diferente. Parábola é diferente. Então, a parábola ela não traz vários sentidos. Ela monta um cenário para trazer um significado. Por exemplo, usando aqui um exemplo, aliás, esse é nesse livro, antes de eu falar do exemplo, o escritor Gordon Fee, que é um assembleiano, é um teólogo assembleiano, que já dorme no Senhor, né? É um teólogo, Entendes o que leis, lançado pela editora Vida Nova, Gordon Fee e Douglas Stuart. Se os irmãos aqui podem tirar foto, eu vou colocar no grupo também lá, a indicação, tá bom? E aqui ele ensina exatamente você interpretar cada tipo de literatura no Novo Testamento. Então, por exemplo, irmãos, para citar aqui um exemplo do Novo Testamento, para exemplificar com um texto aí que corresponde ao nosso assunto. Quantas vezes eu já vi, e eu creio que os irmãos já viram também, as pessoas pegarem aquele texto de Lucas 10, né, a história ali do samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó, né, e caiu nas mãos de salteadores e tal, deixaram ele jogado à beira do caminho, meio morto, veio o sacerdote, passou de largo, veio o levita, passou de largo, veio o samaritano, pegou o osso, colocou na cavalgadura, aplicou óleo, vinho e tal, levou ele para a hospedaria e disse ali, olha, fica ele hospedado aí, vou te pagar aqui, se ele gastar mais, eu pago depois. Aí as pessoas pegam esse texto e aí eles interpretam de acordo com o que parece. É claro que isso não é recente, né? O primeiro a interpretar o texto do jeito que é uma escola altamente alegórica na interpretação do texto, porque entendiam que o texto tinha três sentidos. Tinha o sentido real, tinha o sentido alegórico e tinha o sentido anagógico, né? Que é a ideia do aspecto mais sentimental do texto. Então, eles interpretam assim, o homem que foi assaltado é o pecador, né, o sacerdote é a religião, os levitas representam ali as classes, o samaritano representa Jesus.
O vinho e óleo é o Espírito Santo. O hospedeiro é o pastor. A hospedaria é a igreja. As moedas são os dons. É muito bonito. É uma mensagem completa. Ela só tem um problema. Ela só tem um problema. Não é o que o texto diz. Não é o sentido do texto. Por quê? Você vê a pergunta, né? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que gera a parábola. Quem é o meu próximo? Está falando de salvação. É o meu próximo. Aí Jesus conta a parábola, até dúvidas, né? Entre exegetas, discordâncias, aliás, se Jesus está falando de uma parábola ou é uma história real, porque ele não começa, por exemplo, como geralmente se começam as parábolas, né? Isso é semelhante a isso, é semelhante, né? Já começa, descia o mundo. Né? Mas vamos. Então, o que gera a parábola é a pergunta, e a pergunta é sobre quem é o meu próximo, né? Não é soteriologia que está ali. Eu lembro de um pastor que estava dando uma aula, ele disse assim, olha, irmãos, você quer saber o sentido aqui desse texto? Aí ele usou escandalismo não, viu? Mas ele disse assim, olha, imagine um torcedor do Palmeiras e Corinthians, perdeu o jogo, aí lá no caminho o pneu do carro dele fura. Aí passou a torcida organizada do Corinthians, ele deu com a mão, ninguém parou. Passou uma outra torcida organizada, ele deu com a mão, ninguém parou. Aí passou a torcida organizada do Palmeiras, eles desceram e ajeitaram o pneu do carro dele, cederam ali o step para ele, tudo isso. Aí o pastor lá disse assim, tá aí, esse é o sentido. Ou seja, o meu próximo é aquele que parece ser até proposital, colocar o samaritano, porque os irmãos sabem que havia toda aquela questão envolvendo judeus e samaritanos. Então, o que determina lá o sentido é isso. O sentido ali não é que cada coisa ali representa algo. Não, Jesus está querendo não, ele está dando uma lição. Ele está dizendo quem é o meu próximo. Ele monta todo aquele cenário para dizer, o meu próximo é aquele que estiver precisando de mim. Né? Sim, fica à vontade. Aquilo que você está pegando também, que as pessoas são muito mais importantes que a religião. Amém. E muitas vezes a gente acha que a religião é mais importante do que as pessoas. As pessoas são muito mais importantes. Pode ser uma implicação, pastor, pode ser uma implicação, né, do texto. Sim, pode ser uma implicação. Então, o outro livro eu indico ao final. Então, irmãos, a exegese, ela tem a sua importância, em primeiro lugar, porque nós temos o propósito com ela de encontrar o real significado do texto. Uma exegese sadia também nos livra de cometer alguns erros com relação ao texto bíblico. Sempre que a gente vai ler o texto e procurar compreendê-lo, nós temos alguns riscos diante de nós, e que se nós obedecermos um processo exegético correto, nós nos livraremos deles. Primeiro, o erro de sufocar o texto e dizer o que ele não diz. Né? Ou seja, quando você obedece um processo exegético correto, você vai, de fato, usando o processo para entender o texto, você não vai conseguir, se você fizer uma exegese sincera, forçar o texto a dizer o que ele não diz. Você pode ir até com as suas pressuposições, mas se essas pressuposições estiverem erradas, elas vão cair diante da realidade do texto. Diante do texto bíblico. Elas vão cair por terra. Entendeu? Você pode ter até aquele entendimento, né, aquela compreensão sobre determinado texto. Mas quando você vai fazer uma exegese correta, obedecendo ali os processos que são apresentados para que uma correta exegese seja feita,
você é livre de sufocar o texto. Ou seja, por exemplo, a pessoa tem uma tese e ele quer defender essa tese. E aí ele quer usar um texto para defender essa tese. Só que aí ele vai para o texto bíblico, ele vai interpretá-lo, ele vai obedecer ali todo o processo. Precisará se render diante da realidade que o texto apresenta, que às vezes não é o que ele pensa. Ah, sim. Havia o tema, né? Os dias têm que morrer, né? E você percebe que, pelo contexto, o que Isaías está fazendo é um contraste, né? Ah, meu Deus. O Zeda tem que morrer. Quando você percebe que Isaías, ele está fazendo o quê? Está fazendo um contraste. Assim, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Tá vendo aí? Era o rei. Estava morto, mas o trono lá do céu estava ocupado. Eu não tinha perdido o controle, não. Tá tudo certinho. O trono aqui de Judá tá, mas lá o trono está correto. Está certinho. Tem alguém assentado, tem alguém no controle. Esse é o contraste que Isaías quer fazer, né? E às vezes a pessoa pega e, Uzias tem que morrer. O teu Uzias da tua vida vai morrer. Eu não sei qual é o teu Uzias, mas hoje ele vai morrer. Misericórdia. Forte. Fica à vontade, pastor. Experiente fazem tais aplicações. É. Nós temos, a quem está nos ouvindo, aquela percepção de que é aquilo. Sim. Sim. Aí eu penso que a gente olhando a Bíblia, estudando, que é uma tarefa difícil tentar construir a verdade de fato, né, na mente das pessoas. E uma palavra que você disse mais cedo, reporta no céu, que as pessoas não querem entender de fato o que é. Então, a pessoa já vai presumindo no seguinte: se eu falar isso aqui que os dias tem que morrer, o cara vai assimilar, vai receber de forma mais clara, né? Boa paz. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Tentar de fato aplicar o texto na sua essência. Exatamente. Não, muito bom, pastor, muito bom. Entendeu? É um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Às vezes, olhando assim humanamente, ele é até injusto, porque quem é um pregador que vai pregar e ele não quer que o povo se alegre, né, receba. Só se for doido, mas se for um pregador que ame a Deus e queira ver o povo edificado, ele quer ver o povo alegre, né? Ainda que seja exortado, ainda que seja uma palavra de correção, mas ele quer ver o povo, como a gente diz no nosso linguajar popular pentecostal, ele quer ver o povo sentir a presença de Deus. Então, isso é recompensador, né? E, às vezes, no afã de buscar isso, a pessoa foge, como o pastor colocou, de trazer o real sentido, porque, às vezes, o real sentido, ele choca, ele confronta, ele, às vezes, faz com que determinados conceitos da gente caiam por terra, né? Eu lembro, irmão Aros, que eu ouvi de alguém que ouviu um pregador, eu não me recordo qual foi o pregador, mas a pessoa disse assim: cada palavra dele tem o peso de 1 quilo, né? Ele quis dizer o quê? Que as palavras dele eram pesadas, né? Que pesavam no coração. Por quê? Porque ele trazia ali o real sentido do texto, e aquele real sentido, de alguma forma, confrontava, derrubava muitos conceitos, muitas ideias, né? Então, porém, embora seja um processo árduo, como o pastor bem colocou, fui muito feliz na sua colocação, nós precisamos fazê-lo, né?
com o texto para compreender o seu real sentido. Para que nós não cometamos o erro, e eu diria até o pecado, de sufocar o texto e forçar ele dizer o que ele não está dizendo. Né? Eu vi recentemente um colega, pastor Andrade, amigo da gente, ele compartilhou conosco em um grupo que a gente estava, de um pregador que, acho que falando sobre por que Jesus não casou, né? Por que Jesus não casou? Aí ele disse que se Jesus tivesse casado, tinha traído a noiva. Como o colega pastor disse, acho que o cara pensa que por ele ser famoso, ele pode dizer o que ele quiser dizer, né? O povo vai na onda, né? Compra a ideia mesmo, né? E a gente fica, meu Deus, o povo não está percebendo o caminho que esse homem está entrando, meu Jesus. Né? Então, é o erro de sufocar o texto, o erro de ignorar o contexto, o erro de se exaltar uma revelação própria em detrimento da verdade revelada na Escritura. Então, quando nós fazemos uma exegese sadia, obedecemos um processo exegético correto, nós somos livres de cometer alguns erros, principalmente esse erro de forçar o texto, de alguma forma, a se adequar a um entendimento que a gente tem. Né? Eu sei, irmãos, às vezes como eu posso dizer, é frustrante, por um lado, né? Você perceber que, às vezes, o entendimento que você tinha estava errado, né? Eu até disse uma vez na igreja, em uma das igrejas que eu pastoreei, hora por outra eu digo isso, na verdade. Sou eu dou aula de homilética, né? Digo, olha, se eu pudesse voltar despregando um bocado de coisa que eu preguei quando eu comecei, eu acho que eu voltava. Eu dizia assim, irmãos, aquilo que eu preguei daquele dia estava errado, mas eu não posso mais, né? Eu lembro que eu preguei uma vez em Ruth, pastor José, num culto de missões, e o meu tema foi catadores de espigas. Né? Porque Ruth, fecha bem o contexto, eu tinha uma mentalidade criativa. Eu tinha uma mentalidade criativa, né? E a Ruth, ele catando os feixes, né? Eu interpretei os feixes, usando exatamente Salmo 126, como se fossem rejeito. Mas, senhor, era uma igreja pequena do interior, meu irmão, um povo alegre. Muito bonito, né? Falando sobre esse Cristo, como esse Cristo é desbaseado em Isaías 53, Cristo, mas na aplicação, às vezes, ela não tinha como grupo, né? Era feinho. Era Aí é demais. Né? Muito bem. Irmãos, a apostila dos... Qual a necessidade da exegese bíblica? Eu quero passar por isso aqui também, ainda é... Basicamente, a metade do material sobre conceitos sobre exegese. Né? Por isso que eu estou me delongando nisso, porque estou tentando ser fiel aqui ao que o material dos irmãos apresenta. Então, qual a necessidade da exegese bíblica? Em primeiro lugar, o autor coloca que exegese torna-se necessário pelo fato de que nós, como leitores, estamos distantes do texto. Que sentido? Quando ele fala de que nós estamos distantes do texto, ele quer dizer que nós estamos distantes do texto quanto à questão do tempo, quanto à questão da língua, quanto à questão geográfica, quanto à questão cultural, quanto à questão do próprio tipo de literatura que é usada no texto. Então, a exegese, ela se torna necessária porque, primeiro, nós estamos distantes do texto bíblico no aspecto cronológico. Existe um abismo cronológico. Né? O último texto bíblico que nós temos é o livro de Apocalipse. Né? Foi escrito aí há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos. Nós estamos em 2026. Né? Então, aí Apocalipse foi escrito por volta de 97.
98 depois de Cristo, aproximadamente. Então, nós estamos a quase 2000 anos de distância do texto. E não apenas do texto quando ele foi escrito. Nós estamos distante até mesmo das cópias que nós temos dos textos. Né? A cópia mais recente que nós temos do texto bíblico, a mais antiga para nós e mais recente quanto ao povo lá, ela data do terceiro século, que é um fragmento do Evangelho de João. É um fragmento, que já é uma cópia de outras cópias. Não é nem o texto, de fato, que João escreveu. É uma cópia feita por uma outra pessoa. Né? Então, nós estamos distantes do texto quanto a esse aspecto cronológico, temporal. Nós temos o que é chamado por um exegeta de abismo cronológico. Né? Nós estamos distante do texto. E isso coloca diante de nós algumas dificuldades. Né? Coloca diante de nós, algumas dificuldades. Um outro abismo que nos separa do texto, o distanciamento, é o abismo geográfico, né? Ou a questão da geografia, do contexto geográfico em que o texto foi escrito. O texto bíblico não foi escrito nem aqui em Bacabal. Foi escrito, boa parte em Israel, no deserto do Sinai, entendeu? Em parte da Europa, se a gente pegar as epístolas paulinas, e na Ásia. Né? Então, você tem textos escritos em um contexto geográfico diferente do nosso. Por que isso coloca diante de nós uma dificuldade? Primeiro, porque, irmãos, nós não temos mais o mundo antigo como ele era na época em que o texto foi escrito. Né? A gente tem, é claro, ali em Jerusalém você tem ruínas, não é, de cenários da época bíblica, mas diante do que falta, você tem muita pouca coisa, então. Tem pouca coisa. Então, a geografia é diferente. É diferente. E ela tem implicação direta no que o autor do texto pretendeu, em como ele escreveu aquele texto, quais as influências que ele sofreu. Né? Não é por acaso que Lucas, no capítulo 3, ele fala de quem era que reinava em Roma, de quem era o rei da Judéia, de quem era o sacerdote em Jerusalém. O propósito de Lucas é estabelecer um contexto político, geográfico em que o texto foi escrito. Então, nós estamos distantes nesse aspecto. Um outro aspecto, o abismo, que a gente chama, é abismo cultural. Né? Nós estamos distantes quanto à geografia, quanto ao tempo e quanto à cultura, principalmente. Porque o texto bíblico do Novo Testamento, que é o objeto do nosso estudo, ele foi escrito dentro de um contexto cultural, levando em conta elementos culturais da época que se perderam no tempo. Por exemplo, Paulo ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Como é que o que Paulo estava querendo dizer com que se batiza pelos mortos? É um aspecto cultural que está presente ali no texto e que nós não temos como acessá-lo assim. Não tem como eu ligar para Paulo, né? Senhor, o que o senhor quis dizer com se batizar pelos mortos? E é claro, dentro do estudo da crítica bíblica, você tem suposições do que Paulo poderia estar dizendo. Você não tem certezas. Né? Por quê? Porque ele escreveu levando em conta um elemento cultural que se perdeu no tempo. 1 Coríntios 11, a questão do véu, também, Paulo está levando em conta um elemento cultural. O texto de 1 Coríntios 14, aqui para ficar só em 1 Coríntios, que apresenta muitos elementos assim. Você vê Paulo condenando, por exemplo, comer comida sacrificada a ídolo. Né? E muita gente faz uma associação, às vezes, equivocada, pegando esse texto e tentando aplicar
a outras realidades de hoje, que não tem nada a ver com o que Paulo estava dizendo, porque ali a ideia de comer comida sacrificada a ídolo estava diretamente ligada a participar do culto de fato. Não era só ir no mercado e comprar uma comida que havia sido oferecida ao templo. Havia um aspecto, uma ideia de participação de fato, né? Ativa no culto idólatra. E a gente precisa entender esse contexto. Eu cito sempre 1 Coríntios 14, e às vezes eu brinco, eu já fiz isso no Promif uma vez. Olha, as irmãs são proibidas de pregar. É porque Paulo, ele disse assim, olha, as irmãs estejam caladas na igreja. Irmãs, vocês não têm lugar de fala na igreja, porque Paulo disse já que vocês não podem falar. As irmãs às vezes ficam assustadas. Tem umas que são mais espertas, contestam já de imediato, né? Exato. Por quê? Porque no contexto ali, Paulo não está tratando de pregação, né? Paulo está tratando de uma questão contextual, cultural, em que geralmente os assentos nos locais de reunião, eles privilegiavam os homens geralmente sentavam à frente, as mulheres ao fundo, outras às vezes pela lotação do espaço não tinham nem condições de entrar, e ficavam se questionando sobre aquilo que era discutido, ensinado, pregado no momento ali de celebração, e isso gerava um tipo de confusão, né, desordem no culto. Então, nesse contexto que Paulo dá a exortação, as mulheres estejam caladas, ele até explica, né, e se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa. Em outras palavras, se não deu de você ouvir, não atrapalhe o culto tentando entender na hora. Quando chegar em casa, pergunte ao seu marido que estava sentado mais perto de quem estava falando, o que foi dito, né? Então, e você vê essas questões culturais presentes ao longo de todo o texto bíblico. Você vê nos evangelhos, você vê nas epístolas, você vê em Atos, você vê em Apocalipse, né, aspectos culturais ali presentes. É por isso, irmãos, para exemplificar aqui um outro exemplo, que eu muito estranho aquelas interpretações, eu chamo de interpretações sensacionalistas, sobre a questão da marca da besta, né? Dizendo, as pessoas tentam dizer que é um chip, né? É alguma coisa que as pessoas ali eram inseridas no braço, na testa. Por que eu tenho dificuldade com esses entendimentos? Porque Apocalipse, de fato, é um livro profético, só que Apocalipse, ele dialoga com o presente também. Tem uma igreja perseguida, que está padecendo debaixo da perseguição por parte do Império Romano, que tem no Estado um tipo de anticristo, tipo de besta, que tem na religião romana, os cultos idólatras, um tipo de uma segunda besta, uma besta religiosa, né? Então, ao mesmo tempo que o texto está apontando para o futuro, para algo profético, ele está dialogando também com o presente. Ele dialoga com o presente também. Então, é muito estranho você interpretar os textos de Apocalipse, por exemplo, a ideia ali da marca da besta, sem levar em consideração que quem leu o texto naquele período entendeu o que João quis dizer com marca da besta. Né? Quando a ideia de colocada na testa, ou na mão, porque dentro daquele contexto cultural, a ideia de marca na testa apontava para um tipo de escravidão da mente. Era a mente sendo escravizada. E a mão diz respeito à questão da escravidão, do trabalho, né, daquilo que a pessoa fazia. Então, é muito complexo você tentar interpretar esses elementos de Apocalipse sem levar em consideração esse contexto cultural. Porque aí você vai começar a dizer que a marca, de fato, é um chip, mas aquele contexto não tinha como os irmãos entenderem que era aquilo, né?
Então, você precisa entender o texto dentro do seu contexto, para que depois você compreenda a aplicação dele nesse sentido profético. Então, as questões culturais, eu diria que elas são essenciais para a compreensão do texto bíblico, né? Há até um texto, e aqui, mais uma vez, exemplificando, e as exemplificações aqui, irmãos, elas são propositais, né? Porque é o que os irmãos vão trabalhar ao longo da disciplina, tá bom? Então, como é só uma aula introdutória, eu estou exemplificando com textos, porque isso pode ser útil para os irmãos aí na realização das tarefas e tal. Por exemplo, uma questão cultural, que envolve também geografia, que nos ajuda a compreender algumas coisas, por exemplo, em Atos capítulo 2. Não sei se os irmãos já viram algumas pessoas dizendo, olha, o Espírito Santo desceu, e aí aquelas pessoas que estavam ali em volta disseram ali, olha, está todo mundo embriagado. Né? Eles estão embriagados. E aí você vê pessoas dizendo assim, como é que um bêbado se comporta? Né? Aí a pessoa imita o bêbado, às vezes até. Né? O bêbado se comporta desse jeito, daquele jeito. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele está tipo embriagado pelo Espírito e ele tem esses comportamentos diferentes, estranhos, ele se movimenta, ele roda, tal e tal. Porém, você tem uma questão cultural e geográfica presente no texto. Primeiro, eles estavam onde quando o Espírito desceu? Eles estavam no cenáculo. Né? O cenáculo, e os irmãos sabem, ele ficava na parte de cima das residências. Possivelmente ela era uma casa muito grande. Né? Alguns estudiosos defendem que seria a residência de Marcos, né? De Marcos, o João Marcos, que é o que escreve o Evangelho. Possivelmente seja isso. Certo é que era uma casa grande, um cenáculo grande com a capacidade de comportar 120 pessoas. Né? E, portanto, eles estavam na parte de cima, quando o Espírito desceu, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí o texto diz que correu aquela voz. Não foram os falantes que correram pela rua. Foi a voz que correu. O som da voz. O barulho correu. Ajuntou-se uma grande multidão. E, estando ouvindo eles falando, disseram, estão embriagados. Outros zombando diziam, o texto lá diz, outros zombando diziam, estão embriagados. Ou seja, você não vê, não existe um elemento físico no sentido de comportamento deles presente, quando ele fala de embriagar. Porque o que eles estão, naquele momento, é ouvindo do lado de fora o que eles estão falando. E eles ouviam falar na sua própria língua em que eram nascidos. Né? Ou seja, eles falavam em línguas e aqueles que estavam em volta compreendiam na língua em que eles eram nascidos. Então não tem um elemento propriamente físico, embora falar seja um elemento físico. Né? Eu digo assim, com relação a comportamento, movimento, algo que eles estejam fazendo e que trouxe essa ideia para que eles pudessem zombar dizendo que eles estão embriagados. Porque eles estão no cenáculo, na parte de cima. Né? E outra coisa que você percebe é que o próprio texto diz assim, que depois que foi ouvido tudo aquilo, né, estão falando na língua que são nascidos, nos partos, limites lá, é descrito as nações, aí quem faz a descrição já é o próprio Lucas, né, de que nações eram essas. Eles então dizem, estão embriagados, e depois disso, o texto diz assim, e Pedro, pondo-se em pé, com os 11, disse, não tem ninguém aqui embriagado. Então, até esse momento, entre a descida do Espírito, falar em línguas, pelo menos Pedro e os 11 estavam sentados. É claro, nós não desconsideramos as reações humanas ao poder do Espírito. Agora, nós não podemos taxar textos como esse, como se eles de alguma forma autenticassem, comprovassem, desse base para esse tipo de coisa. Porque
Exato. Porque o contexto desfaz essa ideia, né? Por quê? Porque há todo um elemento cultural, contextual, geográfico, que nos leva a entender algo diferente. Pedro estava sentado. Pedro recebeu o poder do Espírito e permaneceu sentado. Depois levantou com os 11 e pregou, e não pregou em línguas. Ele pregou, possivelmente, na língua que era conhecida na época, que era o grego, né, que era a língua popular. E ali o Senhor converteu quase 3.000 almas. Então, os elementos culturais, quando observados, servem de forma essencial para a compreensão do texto. Um outro abismo que nos separa, como já disse, adiantei, é o abismo linguístico, né? Você tem o texto antigo, escrito em um contexto cultural diferente, contexto geográfico diferente do nosso. Você tem, a partir disso, também um abismo linguístico. Você tem duas línguas que são majoritárias no texto, que é o hebraico e o grego, né? Você tem ali no Antigo Testamento partes em aramaico, mas, em sua maioria, hebraico para o antigo, grego, o grego koiné, que era o grego popular, diferente do grego clássico, para o Novo Testamento. Então, você tem uma língua diferente. E, irmãos, aqui eu faço uma observação. A gente não pode, embora eu sei que é algo difícil, complexo, mas nós não podemos abrir mão do estudo linguístico do texto. Porque existem detalhes, existem questões que só podem ser percebidas se nós fizermos o estudo linguístico do texto, da sua estrutura. Inclusive, no material de vocês vão receber, tem lá no material, um modelo de estudo linguístico. Estrutura do texto, principais ênfases, verbos, a construção gramatical, que é essencial para a compreensão de um texto. Do texto hebraico e do texto grego. Então, pastor, quer dizer que eu preciso aprender grego e hebraico? Não. Talvez antigamente eu diria sim, né, porque os recursos eram muito mais escassos. Mas hoje você não precisa necessariamente, é muito bom se você puder, mas você não precisa necessariamente saber grego e hebraico. Você precisa ter pelo menos a ideia básica, mas você não precisa saber grego e hebraico, porque você tem inúmeros recursos disponíveis. Você tem dicionários, você tem léxicos, você tem textos interlineares, que é uma outra literatura que eu recomendo para os irmãos. A Sociedade Bíblica do Brasil, falando-se do Novo Testamento, eles têm o Novo Testamento interlinear grego e português. Você tem, eu ia até trazer, mas como ele é muito grande, não trouxe, exato. Você tem o texto grego, uma coluna, aí abaixo você tem a tradução de fato, literal do texto. Né? Literal. E que se você for ler, por exemplo, você quase não consegue ler a tradução literal. Porque é muito diferente quando você faz uma tradução literal do texto. Você tem o texto em grego, você tem a tradução literal, aí você tem a transliteração, e aí você tem ao lado, em uma outra coluna, o texto em duas versões. Na Almeida Revista Atualizada e na NTLH. Né? Que é muito bom para você fazer o estudo linguístico. É claro que um recurso desse, você precisa de um léxico, você precisa também de um dicionário. Né? Para você que não sabe o grego, o hebraico, você fazer o estudo das palavras, da construção gramatical do texto. Então, o abismo linguístico, ele nos desperta para o fato da importância de fazermos esse estudo também. Um estudo gramatical. Eu sei que é denso, é cansativo, né? É cansativo, mas é recompensador.
Eu vou citar só um exemplo aqui, tentar simplificar isso ao máximo. Acho que eu já até citei isso aqui em algum outro momento, mas eu gosto sempre de usar esse exemplo porque ele é muito simples e muito fácil de ser compreendido. Você pega João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Popularmente, como é que a gente diz? A gente diz assim, olha, a expressão, eu vou pegar só uma expressão, que é a expressão que aparece e é traduzida em João 3,16 como tal maneira, né? Tal maneira, que em grego é apenas uma palavra, né? Você tem tal maneira. Aí, geralmente a gente diz assim, aqui, porque a gente ouviu de alguém, a gente diz, né? Aqui, João, o Senhor estava dizendo que o amor de Deus ele é tão grande, que a gente não pode medir. Porém, quando você faz um estudo gramatical, a expressão que é traduzida como tal maneira é um radical grego que funciona, tentar simplificar, como se fosse uma seta que aponta para algo, né? Aponta para alguma coisa. Então, ali ele não está falando de intensidade e nem de tamanho. Ele está apontando para o exemplo desse amor que ele diz. Você tem algumas estruturas no texto. Você tem a primeira sentença, porque Deus amou o mundo. Aí você tem na coluna da esquerda, de tal maneira. E aí você tem como que uma seta apontando, é claro, lá no texto você não tem uma seta, né? Mas o termo tal maneira que aparece no texto aponta para isso. E qual é a tal maneira? Que deu seu Filho unigênito. Então ele está dizendo, Deus amou o mundo de tal... Deus amou o mundo. Essa é a primeira sentença. De tal maneira. Qual é a maneira que Deus amou o mundo? Não está dizendo, Deus amou o mundo de forma tão grande que não pode ser medido, não é isso. Ele está dizendo, Deus amou o mundo e essa é a maneira. Qual a maneira que ele amou o mundo? Que deu o seu Filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, pronto. Seria uma transliteração bem interessante, né? Deus amou o mundo dessa forma. Como? Que deu o seu Filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você percebe que existem, e enriquece a mensagem, né? Detalhes do texto que só podem ser percebidos pelo estudo gramatical, linguístico, e que nos leva a entender. Pastor, repito, a gente precisa saber grego e hebraico? Não, eu não sei grego e hebraico. Eu sei conceitos básicos que dá para me virar, né? Mas eu tenho muita dificuldade com o aprendizado. Não, está com 2 anos que eu luto para aprender inglês. Aqui o craque inglês aqui que arrumaram. 2 anos que eu luto para aprender inglês, né? Aí quando eu aprender inglês, quem sabe, né? Eu não vou tentar aprender grego e hebraico. Então eu peguei conceitos básicos, né? Aí você pega conceitos básicos e você adquire bons materiais. Eu repito, adquira textos interlineares, como o Novo Testamento. Você tem o Antigo também pela SBB, só que o Antigo ele é bem maior, porque é mais volumes e é mais salgadinho, né? Você tem uma geladeira para comprar. Mas quando você puder, compre, né? Você tem o Antigo Testamento interlinear, você tem o Novo Testamento, então você adquire um bom léxico, onde você vai ter as palavras e as traduções literais. Você vê lá a palavra logos, aí você vai lá na palavra no léxico, está lá logos, palavra. Aí você vai no dicionário exegético. Aí no dicionário exegético você vai ter o desenvolvimento daquela palavra dentro do contexto bíblico. Então, você tendo esses 3 materiais, já lhe ajuda demais a fazer um estudo linguístico do texto. É claro que se você souber, né, o hebraico e o grego, vai facilitar muito, você não vai precisar tanto de outros recursos. Você vai do próprio texto, né, e fazer ali a sua tradução daquele texto. Então, o abismo linguístico nos desperta para essa necessidade de entendermos o texto dentro da sua língua, fazer o estudo gramatical, porque fazendo esse estudo gramatical, nós vamos perceber detalhes que não podem ser percebidos sem uma tradução, né? Porque, lembre-se, irmãos,
Alguém me pergunta às vezes, pastor, qual a tradução mais fiel ao original? Eu digo, irmão, depende do que você tem querendo dizer com fiel. Se você quer dizer assim, qual a tradução mais fiel à forma do original? Aí você tem a corrigida. É a tradução mais fiel quanto à forma. Mas entenda, forma quer dizer o quê? Não é, não é a questão das palavras em si, é a forma como o texto original é escrito. Você tem na corrigida, né? No princípio, Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Você tem a forma como está ali no hebraico, né? Porque o hebraico era o quê? A ordem do hebraico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você tem o verbo antes do sujeito. Deus. Porque a forma do hebraico era assim. O verbo sempre vinha primeiro antes do sujeito, sempre vinha antes do sujeito. Então, no princípio, criou Deus. Nós, em português, nós não escrevemos assim. Nós não escrevemos assim. Se a gente vai dizer assim, é que João, ele almoçou. A gente não diz assim, no dia 10 de janeiro, almoçou João. É assim que a gente fala? Não, porque a nossa forma de escrever é sujeito e verbo depois. No dia 10 de janeiro, João, sujeito, almoçou, verbo. Então, essa é a nossa forma. Então, quando a gente diz assim, qual a tradução mais fiel? A gente tem que lembrar o quê? Que a gente está querendo dizer com fiel. Então, fiel quanto à forma é a corrigida, porque ela obedece à forma como, de fato, o texto está no original, no hebraico e no grego. A forma como está lá no texto. Ela faz uma tradução palavra por palavra e coloca ela dentro da forma como está lá no texto original, no grego e no hebraico. Ela obedece à forma. Então, é por isso que a leitura da versão corrigida, ela é mais truncada, né, como a gente diz, ela é mais pesada, porque ela tanto obedece à forma, como ela não adequa os termos ao contexto nosso, ao nosso contexto. Ela traduz os termos literalmente. Tem até um texto em Jó, que um dia eu li para o irmão, eu disse assim, o irmão querendo dizer que a corrigida era melhor de entender o texto. Tá bom, irmão. Então me diga o que é, e que eu peço perdão aos irmãos que eu esqueci o capítulo, né? Mas está lá em Jó. O que significa criar enxúndias nas ilhargas? Aí o irmão, não sei. Pois é, a corrigida traduz. Criar enxúndias nas ilhargas. Quem é, irmão, que hoje lendo um texto, se não tiver um dicionário perto, ele vai entender isso. Mas tá, é fiel ao original. É enxúndias nas ilhargas. Agora, se você pega uma tradução mais dinâmica, como a NVI, a NAA, até a NVT, embora eu não goste muito dela, mas a NVT também, você vê criar gordura na cintura, ou banha na cintura. 15:27. Tem a corrigida aí? Lê aí na corrigida, vê se está assim. Jó 15:27. 15:27. É a corrigida de 95. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas. Pronto, enxúndia nas ilhargas. Como é que diz aí, pastor, na guarda de hoje, é? Sim, diga aí. Seu olhar, porta do olho, seu coração, Deus. 15:27 de Jó. 15:27. Aí já é em TLH, né? Já é uma transliteração bem forçada. Então, você vê na corrigida,
uma tradução literal, obedecendo a forma em que o texto está. Você tem isso no Antigo, você tem isso no Novo Testamento, essa tradução literal. E aí você tem traduções mais dinâmicas, que eu particularmente gosto muito mais. Você tem a NAA, você tem a NVI, você tem a própria NVT, né? Você tem uma bem problemática, que já a NTLH, porque, como o pastor leu, ela já é quase que uma paráfrase. Então, ela substitui os termos e acaba, às vezes, pode gerar uma confusão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós não podemos nos prender apenas às traduções, porque nem sempre as traduções, de fato, correspondem ou tornam, aliás, o sentido normal, uma corrigida, e ter uma dificuldade muito grande de compreender ali num comentário, ou você tem uma tradução, às vezes, muito dinâmica que acaba, né, fugindo do sentido. Bíblia Viva. Pronto. Aí já foi mais próximo, né? Porque assim, você tem a NTLH e a Bíblia Viva, que a NTLH eles vendem como tradução, né? Mas ela é muito mais uma paráfrase. E a Bíblia Viva já é uma paráfrase de fato, né? Já é declarado, inclusive, no prefácio da Bíblia, que ela é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Eles pegam uma tradução já feita e eles adequam a linguagem. Então, é bom em certos aspectos, mas pode, às vezes, gerar confusão. A NTLH, por exemplo, ela traduz justificação em Romanos como aceitação. Nós somos aceitos. Só que justificação e aceitação não é a mesma coisa. Aceitação é um aspecto da justificação, mas não é a mesma coisa. Então, se as traduções, portanto, nem sempre nos dão a compreensão do texto, aí entra a necessidade de nós fazermos um estudo acurado do texto, um estudo linguístico, para que a gente possa, em fazendo isso, descobrir ali o real sentido do texto. Todos esses princípios, irmãos, eles serão aplicados na disciplina dos irmãos ao texto do Novo Testamento, né? Aqui nós apresentamos uma visão geral, né, e bem resumida de fato, do que é a exegese, da sua importância, e ao longo da disciplina, os irmãos vão aprender, de fato, como fazer a exegese de um texto do Novo Testamento, né? E aqui eu conteúdo a apostila, que é um conteúdo bem denso, bem grande, mas os irmãos vão gostar. 3 dicas para o entendimento do Novo Testamento. Primeira dica. Entenda que o Novo Testamento apresenta aspectos literários diferentes. Essa é a primeira coisa. O Novo Testamento, ele apresenta aspectos literários diferentes. Você tem no Novo Testamento parábolas, você tem no Novo Testamento profecias, você tem história, você tem epístolas ou textos doutrinários, e cada texto desse precisa ser interpretado levando-se em conta esse aspecto, que é diferente. Ou seja, eu não posso interpretar uma epístola como eu interpreto uma parábola. Eu não posso interpretar um texto doutrinário de uma epístola como eu interpreto Atos, por exemplo. Aqui, Atos, por exemplo, é um texto narrativo. E narrativas têm como característica principal apresentar fatos e não estabelecer parâmetros ou padrões.
ou algo que a gente deve seguir, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque em Atos você vai encontrar muita coisa que a gente diz assim, meu Deus, por que a igreja não faz isso hoje? Bem, porque o texto não quer dizer que a igreja tem que fazer isso hoje. Por que a igreja não vende suas propriedades e traz tudo aos pés dos pastores? Seria bom? Muito pastor ia gostar, né? Muito pastor ia gostar. Mas por que não se faz isso? Porque o texto está estabelecendo um padrão, um paradigma. O texto está apresentando o que foi feito, que a igreja fazia. Não está estabelecendo uma regra. Você vê os aventais de Paulo sendo levados. Por que a gente não faz isso hoje? Porque o texto está apresentando um padrão. Está narrando um acontecimento. Mas não estabelecendo um padrão. Então é uma narrativa. Uma narrativa. É claro, dentro da narrativa existem aspectos paradigmáticos, né, como a gente diz. E esses aspectos paradigmáticos nas narrativas, geralmente eles são colocados em um método que era muito usado pelos historiadores da época, e Lucas usa, que é o método de repetição. Você vê, por exemplo, na descida do Espírito Santo, em Atos 2. O Espírito Santo desce, os irmãos são cheios do Espírito, e o que eles fazem? Quando o Espírito desce e os enche, eles falam em outras línguas. Você vê em Atos 10, o Espírito desce, ou cai, que ali a expressão é cair, né, sobre eles, e eles o que? Falam em línguas. Você vê em Atos 19, as mãos são impostas ali sobre os 12, eles recebem o Espírito Santo e também falam em línguas. Então você vê Lucas estabelecendo um parâmetro, padrão, quando o Espírito Santo enche. Então, acontece, dentro de uma narrativa histórica, existe a possibilidade do historiador apresentar padrões, paradigmas, né? E é a partir disso, por exemplo, que a teologia pentecostal entende que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado por outras línguas. Né? A partir disso. Porque você não vê isso nas epístolas, você não vê isso nos evangelhos, não vê isso. Mas você vê em Atos. Né? E Atos, sendo um livro histórico, mesmo assim, entende a teologia pentecostal, é claro, há discussões sobre isso, que o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, porque, aparentemente, Lucas está estabelecendo um padrão, paradigma. O Espírito desce, os crentes são cheios, fala em outras línguas. O Espírito desce, os crentes são cheios, fala em outras línguas. 3 vezes ele repete isso, e em uma vez ele subentende isso. Que é quando os apóstolos são mandados para Samaria, eles impõem as mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí lá é dito que Simão vê que pela imposição de mãos eles recebem o Espírito. Então o ver ali, ele precisa ser objetivo, não pode ser subjetivo. Ele precisa ter visto algo. E o que ele deve ter visto pelo contexto? Eles falando em línguas. Então é por isso que se entende que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, mesmo a única base que a gente tenha seja um livro narrativo, porque apresenta fatos, conta histórias, mas também pode ser usado como exceção para estabelecer paradigmas, padrões e tal. Então, observe o estilo literário do texto. Segunda dica. Leia cada autor por si mesmo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Leia e interprete, acrescente isso. Leia e interprete cada autor do Novo Testamento por si mesmo. E o si aí, eu não sei se eu coloquei correto, professores, mas eu me refiro ao próprio autor, por ele mesmo. Né? Ou seja, você quer entender Paulo, você precisa compreender como Paulo está usando aquela linguagem. Ou seja, você não pode pegar, por exemplo, um texto de Paulo e tentar entender ele à luz do que Lucas disse. A gente tem que entender como que Paulo usou aquele texto. Por exemplo, você tem em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
cheios, ou se tem ali a expressão, a ideia de ser cheio do Espírito. Aí você vê ele falando do que decorre desse enchimento, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, salmodiando, sujeitando-vos uns aos outros, e etc. Aí ele vai mostrar o exemplo de uma esposa cheia do Espírito Santo, que a gente geralmente perde isso, né? Que o texto de Efésios 5 e 22 está seguindo a ideia de ser cheio do Espírito. Ele está exemplificando como que é uma esposa cheia do Espírito Santo, como que é um esposo cheio do Espírito Santo, como que é um servo cheio do Espírito Santo, como que é um senhor, um patrão cheio do Espírito Santo. Então você vê Paulo usando isso. Só que você vê a mesma expressão sendo usada por Lucas. Em Lucas, em Atos, você vê a mesma expressão, enchimento do Espírito, ou ser cheio do Espírito, sendo usado por Lucas. Você não pode interpretar Lucas à luz de Paulo. Porque em Paulo, o ser cheio do Espírito tem a ver com o caráter. O caráter. Você vê isso no próprio texto. Ele diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Aí ele, repito, ele vai exemplificar como que é uma esposa cheia do Espírito Santo, ela é submissa, como que é um marido cheio do Espírito Santo, e assim, etc. Então, o encher do Espírito, em Paulo, tem a ver com caráter. Já em Lucas, tem a ver com capacitação. Você vê que todas as vezes que Lucas usa a expressão ser cheio do Espírito, ou que alguém foi cheio do Espírito, ela sempre está associada ou a um serviço ou a um discurso. Sempre. Sempre. Você vê Zacarias sendo cheio do Espírito Santo e você vê Zacarias cantando ou profetizando depois. Você vê Isabel, você vê depois você vê o próprio João Batista, você vê já em Atos, os 120, associado a discurso. Você vê em Atos 4:31, dia. Você vê em Atos 10, da mesma forma. São cheios do Espírito, falam em línguas. Atos 19, são cheios do Espírito, falam em línguas e profetizam. Então, está associado ao que há? Sempre a discurso. Por quê? Porque em Lucas, o ser cheio do Espírito é capacitação. Não diz respeito a caráter. Entendeu? Então, eu estou aqui só exemplificando com só dando esses exemplos, que você precisa ler cada autor por ele mesmo. Ou seja, a forma como Lucas usa uma expressão não é a mesma, ou pelo menos nem sempre é a mesma, não é a mesma, nem sempre é a mesma forma como Paulo usa. E esse é o erro, irmãos, dos nossos irmãos sensacionistas, né, que não creem na atualidade dos dons, é tentar interpretar Lucas à luz de Paulo, que é até um problema matemático complicado, porque você tem Paulo usando uma vez a expressão cheia do Espírito, Efésios 5:18. E você tem Lucas usando uma dezena de vezes. Então você interpreta Lucas à luz de Paulo, que só usou uma vez. Então é complicado usar esse método interpretativo. Então cada autor precisa ser lido dentro da sua realidade. Em terceiro lugar, uma última dica para interpretação do Novo Testamento é tentar ler os livros na ordem em que eles foram escritos. Isso, irmãos, nos ajuda muito a compreender o texto. Muito mesmo. Tem, já vi, tem muitas, né? Tem uma da CPAD, que foi lançada com o estudo da aplicação pessoal. Isso. Ajuda muito você ler os livros do Novo Testamento dentro da sua ordem cronológica, né? Ou pelo menos você tentar situar isso. Você pode usar até pesquisas na internet, que ajuda muito. De Atos, né? Dentro do contexto de Atos,
dentro do contexto ali temporal em que Atos está sendo escrito, lhe ajuda muito, facilita a compreensão de algumas ênfases que Paulo dá. Por exemplo, aqui para dar uma dica grátis para os irmãos. Leia Gálatas à luz de Atos 15. Leia Gálatas à luz de Atos 15. Porque o que Paulo trata em Gálatas é o problema de Atos 15, que estava por demais, assim, de forma exagerada, as igrejas da Galácia, a ponto de afetar até Pedro, né, que eram os judaizantes. Então, leia, por exemplo, Gálatas à luz de... irmãos, e eu concluo, eu disse que ia dar aos irmãos duas outras dicas, já indiquei o livro do Gordon Fee, do Douglas Stuart, são a exegese bíblica, né, do Michael Gorman, e o que ele trabalha aqui é conceitos, basicamente alguns conceitos que eu trabalhei aqui hoje, foi uma das minhas fontes, e ao final, na parte 2 do livro, ele vai tratar do Novo Testamento, né, dando dicas muito importantes para interpretar o Novo Testamento. Então, ele trabalha os conceitos, trabalha as várias abordagens exegéticas, não é só uma. Vocês vão ver no material de vocês que tem algumas abordagens, e elas são diferentes. Tem abordagem fundamentalista, sincrônica, tem um monte de coisa aí que vocês vão ver. Então, ele trabalha todas elas aqui. Introdução à exegese bíblica. E eu indico o último, que eu não trouxe, porque ele é um pouco grande, é do Craig Blomberg. Esse é o nome dele, é Aspiral Hermenêutica. Se for para comprar um dos três, compre esse. Aspiral Hermenêutica, do Craig Blomberg. É lançado pela editora Vida Nova. Ele trabalha tanto a ideia de hermenêutica, como a questão da exegese também. Então, essas são as minhas dicas aí para os irmãos. E uma outra dica, se você está com uma vontade embora. Uma outra dica, irmãos. Invistam. Se você for comprar um comentário bíblico, existem vários comentários bíblicos, e de vários tipos. Mas se você quer entender o texto de fato, invista em comentários exegéticos. Eles são mais caros, são mais densos, mas é muito melhor você investir num comentário exegético, você comprar um comentário, esse comentário popular, que é só percepções assim, vagas sobre o texto, né? E geralmente comentário exegético, dificilmente você vai encontrar ele assim, na Bíblia inteira. Você vai encontrar livro por livro, né? Há alguns comentários que estão sendo lançados pela editora Vida Nova, que eu aconselho aos irmãos comprarem. Só você ir lá, comentários exegéticos. Você tem no Antigo Testamento, chega a mais de 2.000 páginas, como esse de Romanos que eu tenho. Mas vale o investimento. Vale o investimento. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe aos irmãos que estão aí na live e aos irmãos que estão aqui presentes. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, dizer que nós estamos à disposição dos irmãos.